Você já viu Era do Gelo? Sabe aquele esquilinho? Ah, todo mundo conhece aquele esquilinho da Era do Gelo, né? Aquele esquilinho que sai correndo atrás daquela noz, né? Que na verdade, vou te ensinar um negócio. Aquele negócio não é uma noz, aquilo lá é uma avelã, né? E aí o que acontece? O esquilinho ele consegue pegar a avelã? Ele pega a avelã, mas ele não consegue ficar com ela, né? Ele pega, ele é queimado, morre por piranha, é raio e não adianta. E o que acontece? Muitas vezes o esquilinho é você correndo atrás do cliente. Você corre e não pega o cliente. A ideia aqui é a gente começar a virar a ordem do jogo. É fazer com que você seja a avelã e o seu cliente seja o esquilo. Você vai tomar um banho de avelã, isso é uma Nutella gostoso, beleza? Super delicioso que o seu esquilo vai querer ir atrás de você. Muito legal, né? Isso é o que a gente chama de venda inversa. Infelizmente a gente não tem muito tempo aqui para falar da venda inversa, mas o que eu queria trazer para você é o conceito número 1 de como você pode usar histórias na hora da sua venda. Você pode usar as histórias para explicar conceitos que podem ser conceitos às vezes difíceis. Por exemplo, eu quis explicar para você brevemente ou introduzir o conceito de venda inversa, né? É um conteúdo que a gente passa em outro momento, tá? Mas só para você entender aqui que quando eu vou explicar alguma coisa, você quer explicar, por exemplo, o conteúdo que você vende. Você quer explicar a sua solução. É uma solução de TI, você vende um produto que é muito diferente e às vezes fica muito complicado para você poder explicar. Principalmente quando a gente está falando de mídia digital, você quer fazer uma propaganda ou você quer simplesmente explicar num folder, num flyer ou no WhatsApp ou até mesmo presencialmente, tá? Você quer explicar aquilo e às vezes é muito difícil. Então o que você faz? Você pode contar uma historinha. Você pode contar, precisa ser só uma analogia, como eu fiz, pode ser uma anedota, pode ser uma fábula, pode ser uma história real também, né? Não importa. A questão é que histórias são sensacionais para você explicar conceitos. Pô, Bitter, mas venda inversa? Eu achei fácil. Ah, você inverte ali a lógica, o cliente vem atrás de você e não é você que está atrás do cliente. Mas será que você entendeu tão facilmente por quê? O conceito é fácil ou porque justamente eu expliquei contando uma historinha? Sacou? Conta uma historinha para você explicar. Antes mesmo de você explicar o seu conceito, você viu, no meio do nada, se você quiser, volta o vídeo. Você vai ver que a primeira coisa que eu falei foi já de cara contando uma historinha. Essa é uma utilização sensacional para você colocar na hora de você vender. Perfeito? Vamos para a segunda utilização. O segundo momento que você pode realmente usar histórias ao seu favor. E nisso eu estou lembrado de um momento que eu estava com meu mentor em São Paulo e a gente estava numa dinâmica, né? E tinham certos grupos. E um grupo tinha um cara chamado Ricardo e ele é especialista em São Paulo em storytelling, gosta muito de contar histórias, ele sabe muito e tal. E ele levantou e eu vi que ele estava começando a contar uma história. E eu achei aquilo super interessante. Cheguei perto e fui ver o que ele estava contando, né? E ele falou assim, é assim que eu abro o meu curso. Eu tenho um gato e meu gato chama Kelvin, né? E aí ele falou, meu gato na verdade não é um gato, né? Meu gato parece mais um cachorro do que um gato. É um gato-cachorro. Aí todo mundo falou, como assim é um gato-cachorro? Ele falou, o que acontece? Eu chego em casa, assim que eu chego em casa, Kelvin vem. E em vez dele ficar passando assim, roçando na perna, né? Que gato fica passando, passa tudinho, né? O rabinho é o jeito dele de demonstrar amor. Kelvin não fazia isso. Kelvin virava de cabeça para baixo, em cima do pé dele, né? Ficava em cima do pé, de cabeça assim para baixo, ficava girando, pedindo carinho na barriga, né? Igual cachorro. E ficava ali, tipo, Kelvin, legal, fofinho, pá. E ele fazia isso todo dia. Ele chegava do trabalho, Kelvin vinha. Cheguei do trabalho, Kelvin vinha. Cheguei do trabalho, Kelvin via. Eis que um dia eu chego do trabalho em casa
Kelvin não vem. Onde está Kelvin? Procura pro lado, procura pro outro, procura pro outro, procura pro outro. Nada. Começa a ficar desesperado. Cadê Kelvin? Cadê Kelvin? Cadê? Olha embaixo do sofá, olha embaixo não sei o que, não sei. Olha na grade, não furou nada. Pode ter pulado do prédio. Não acha. Meu Deus, cadê meu gato? Cadê meu gato? Cadê meu gato? Até que uma hora eu falo, geladeira, eu vou olhar dentro da geladeira. Abre dentro da geladeira, não tá dentro da geladeira. Atrás da geladeira. Olha atrás da geladeira, Kelvin tá assim, ó. Atrás da geladeira. Aí, fala, pô, Kelvin, o que você tá fazendo aí? Foi tentar pegar o Kelvin atrás da geladeira, o Kelvin... Eita, virou gato, é? O que aconteceu com você, Kelvin? Tá virando gato? O que aconteceu? Daí foi tentar pegar de novo. Falei, eita, tem alguma coisa estranha, né? Ligou pra Joyce, foi a veterinária, né? Mas muito tempo que eu não ligava, tava tudo certo. Explicou o que aconteceu e Joyce falou, ó, traz ele aqui, realmente, porque tem alguma coisa estranha, traz ele pra cá. A gente marca uma sessão, um atendimento com você amanhã. Tudo bem. Leva no dia seguinte Kelvin, ela faz ali a medição e fala, realmente, ó, ele tá com uma virose, você precisa dar esse remedinho aqui pro Kelvin, que tá tranquilo, né? Não sei se você já tentou dar remédio pra gato. Como é que é dar remédio pra gato, galera? Já tentou? Cara, é unhada pra lá, é dentado, aquele dente afiado, cacetado, e o gato não para, e o negócio é risco. E ele tem, não é só uma pata, ele vai te arranhar com as 4 patas, né? É o que ele tiver pra fazer. E aí, se não for a pata, vai a boca. Cara, é arranhado. E, cara, ele começou a arranhar tudo. Nunca tinha sido atacado pelo Kelvin, tava todo detonado. Liga pra Joyce. Joyce do céu, como é que eu dou? Não tô conseguindo. Ela falou, bom, você devia ter me ligado antes de ficar todo machucado. O jeito que você dá a comida pro gato é o seguinte. Você amassa a comida, o remédio, e quando está amassado, você bota no meio da comida dele. Que aí ele vai comer a comidinha e ele nem percebe que ele tá comendo uma outra coisa ali dentro, que é o remédio. Ele come sem perceber. Nesse momento, Ricardo parou e ele olhou e falou assim, esse é um dos poderes das histórias. Você consegue realmente transmitir mensagens sem as pessoas perceberem. Ó, que interessante. Poderosíssimo, gente, poderosíssimo. Mensagens inconscientes. Aqui, pessoal, a gente consegue passar várias informações que estão escondidas e embutidas dentro das histórias. E eu fico imaginando, será que eu estava usando isso desde o começo do treinamento com vocês? Não. Eu não vou fazer um negócio desse, né, gente? Não. Imagina, né? Todas as histórias que eu contei, né? Aquelas histórias eu só tava enrolando vocês, né? Não tinha nada ali dentro, não, passando mensagens para vocês aprenderem com mais velocidade. Não teve isso, tá? Depois você volta tudo para você perceber as coisas que eu estava fazendo lá desde o começo. Perfeito? Legal? E uma terceira utilização das histórias seria o que a gente chama de queima de objeções. Quando a gente fala de venda, né, muita gente pergunta para mim, e as objeções? Aquela objeção universal, né, aquela objeção de preço, ou uma outra, objeção de prazo, né, de tempo de conclusão e tal. E, enfim, você vai ter as suas objeções. Mas as pessoas falam assim, como é que eu faço para contornar as objeções? E eu acredito que essa não é a pergunta que a gente deve se fazer, né? O foco dessa pergunta está totalmente voltado para um lado que não tem nada a ver. Contornar a objeção, tá? Gente, contornar a objeção é o seguinte, imagina que você tem um trânsito. Você sabe, tá chovendo, você precisa ir para algum lugar, para o seu trabalho, para a escola, faculdade, não sei. Você precisa ir para aquele lugar, tá chovendo. Você sabe que o caminho que você toma vai dar trânsito, vai dar ruim porque tá chovendo, vai dar engarrafamento, tá com trânsito. Aí você tem a opção aqui de você fazer o seguinte,
escolher um caminho alternativo, dá uma olhada no Waze, dá uma olhada no GPS, você vê um caminho alternativo, porque se você entrar ali, você vai chegar atrasado do seu compromisso. Você tem um caminho, você pode perceber, fazer um caminho alternativo, ou você pode entrar no trânsito mesmo e falar assim, quer saber? Eu vou entrar no trânsito e vou contornar o trânsito, porque eu sou bom. É isso. O que você faz? O que é mais inteligente, gente? Não é muito mais inteligente pegar um caminho alternativo e falar assim, já que eu sei que vai ter trânsito, vai ter uma barreira, não é muito mais fácil pegar um caminho alternativo que não vai ter aquela barreira, para eu nem encontrar aquela barreira na minha frente? Não é muito melhor? Então a gente vai fazer o seguinte, ao invés da gente entrar no caminho que a gente sabe que vai ter ali uma objeção, para depois a objeção nascer e depois eu ter que contornar ela, eu quero queimar a objeção. É a queima de objeção. Eu quero fazer alguma coisa que a objeção nem nasça na cabeça dele. Isso é muito mais inteligente, é muito mais forte, porque se você está precisando contornar a objeção, isso significa que você não tem planejamento na sua venda. Você não está tendo planejamento nenhum. Porque você sabe que a parada vai acontecer, você sabe que tem um potencial gigante, aí você está indo de braços abertos falando, vem. Você não está se planejando. Então, contorno de objeção, gente, eu acho que é besteira, é falta de planejamento, tá? A gente vai fazer aqui uma queima de objeção, tá? Mas, Bitter, como que eu uso uma história para queimar a objeção? A gente vai ver isso na próxima aula, você quer ver? Vem comigo então, vem comigo. Resumão do bem de hoje, resumão. A gente, pessoal, tem 3 grandes utilizações, são algumas, tá? Não dá tempo da gente trazer todas aqui, mas eu acredito que são 3 que realmente são úteis, que você pegando, você vai aplicar e você já vai ter grandes resultados na sua venda, tá? Explicar conceitos complexos, então vocês podem perceber que toda hora que eu vou explicar alguma coisa nova, eu trago uma história, né? Para simplificar e você ter um entendimento muito mais fácil. Porque você fala, legal, entendi. A gente está muito habituado a fazer isso, tá? Só que eu uso isso de uma forma de propósito, tá? E com prática você vai começar a fazer isso como um hábito, tá? Então você está conversando com um amigo, quer explicar alguma coisa, é como se, igual eu fiz aqui com queima de objeção. Eu falei, é como se fosse um trânsito. E eu expliquei uma historinha de um trânsito que você está indo para explicar um conceito de queima de objeção. Você percebeu que eu fiz isso? Eu usei uma história para explicar o conceito de queima de objeção. Legal? Então isso é muito legal. Você fala, mas eu vou vender, eu não vou dar um treinamento. Quando você está vendendo, você está ensinando o seu cliente. Então você usa ali as histórias justamente para explicar o seu produto ou o seu serviço. Seja no digital, seja no telefone, ou seja presencialmente, beleza? Mensagens inconscientes. Então você vai conseguir passar algumas mensagens ali dentro da história, indiretas, mensagens que você consegue passar, que vão entrar diretamente na cabeça do seu cliente. E isso aqui, gente, tem muito a ver com a parte de hipnose que a gente vai ver. Legal? E aqui a queima de objeção, que é justamente você não esperar a objeção nascer para depois contornar a objeção. A ideia é ela nem nascer. Ela nem nasceu. O próprio cliente nem pensa na objeção e pronto, é isso. Ela nem nasceu. Perfeito? A gente vai ver isso aqui na próxima aula. Tarefa de hoje é o seguinte, bem fácil e bem tranquila, tá? Você vai explicar conceitos que você tem na sua explicação, na sua argumentação, que às vezes são muito complicados, às vezes é um detalhamento muito técnico, cara, e é desnecessário, tá? Detalhamentos técnicos, o cliente não quer saber disso, não precisa, você pode explicar isso de um jeito muito mais simples e muito mais fácil. Você não vai ser simplista, você não vai estar explicando de um jeito... Não, você só vai contar o quê? Uma história ou algumas histórias para você explicar esse conceito. Então, pega a sua venda, pega a sua argumentação. Qual parte que você explica? Roda na sua cabeça, tá? Eu começo vendendo assim, tá? Imagina que você tá na venda, aí você vai rodando desde o começo até o fim. Pensa que você tá lá, vai vender para uma pessoa. Lembra de tudo que você fala. Aí você fala, essa parte aqui é um pouco mais técnica. Tá, que história que eu posso contar para explicar? É como se... E pensa numa historinha que você pode explicar. Essa é a primeira parte. Segunda parte, quais mensagens, quais indiretas, né, que você poderia dar para o seu cliente?
Às vezes, muitas vezes, né, você está falando de um jeito muito direto. Será que você pode transformar isso numa indireta? Dar mais uma indireta, tá? Já vai testando. Se tiver ainda um pouco vago, fica tranquilo que a gente ainda vai ver isso mais pra frente. Mas eu quero já que você já vai exercitando, tá? Eu, por exemplo, estava na casa de um amigo e, cara, sempre quando a gente vai lá, ele faz um café e é um café muito gostoso. O café é extremamente gostoso, extremamente saboroso, tá? E assim, quando você vai numa casa da pessoa e tem um café, é uma coisa sensacional. Percebe? Legal? Então, qual que é a indireta que eu quero dar aqui? Faz um café, né? Essa é a indireta que eu estou buscando ao invés de falar, faz um café. Ou, vai fazer um café? Eu poderia falar assim, mas falar de uma forma indireta tem muito a ver com a parte hipnótica. Então, quais indiretas que você pode dar? Contando uma historinha, explicando alguma coisa, beleza? Terceiro ponto é queima de objeção. Para você poder queimar a objeção, a gente precisa de planejamento, como eu te falei. Tá? Então a gente precisa se planejar. Para isso você precisa listar, eu quero que você liste quais são suas principais objeções. Então, objeção, preço, já sei que você tem objeção de preço porque todo mundo tem objeção de preço, tá? Objeção de preço. Tá muito caro, há muito tempo para entregar o produto, prazo, né? Aí vocês vão ter que ver, qualidade, não sei, enfim. Anota ali a lista que a gente vai usar essa lista para as próximas aulas, fechado? Te espero lá pra gente começar a ver essa parte de hipnose e ver a queima de objeções. Te aguardo lá. Vem!